Olá, boa tarde. Tudo bem, pessoal? Fico muito honrado, muito feliz de poder estar aqui hoje para poder falar um pouquinho sobre a fisiopatologia e as recomendações, atuais do jejum pré-operatório. Muito obrigado pela presença de todos. Sou Rafael Silva Godoy, Estou sendo orientado pelo professor Dr. José Eduardo de Aguilar Nascimento. Bom, eu me formei em 2012 pela Faculdade de Medicina da Universidade de Cuiabá, na Unic. Logo em seguida, me ingressei na residência médica em ginecologia e obstetrícia pelo programa da UFMT, Júlio Miller, de 2012 a 2015. 2018 a 2019, fiz uma especialização em cirurgia minimamente invasiva, voltada para ginecologia. E desde a fundação da saúde da mulher no internato da Faculdade de Ciências Médicas da Univag, estou como supervisor dessa cadeira. O jejum pré-operatório, ele já é estudado de longa data. Desde os tempos de Lister, em 1883, ele já recomendava nada de sólido no estômago, mas ele era mais liberal a respeito de uso de água de carne, chás, antes dos procedimentos anestésicos. Na época era utilizado o cloroformo. E aí um obstetra como eu, em 1946, publica uma série de casos de gestantes que estavam em trabalho de parto, que tiveram uma broncoaspiração do conteúdo sólido do estômago e também uma pneumonia química causada pelo líquido ácido do estômago. Então, essas duas entidades, foi descrita por Mendelssohn em 46, logo depois da Segunda Guerra Mundial. E, a partir de então, houve uma certa temeridade, um certo medo dessa liberdade de alimentação antes das cirurgias eletivas. Maltby fez uma revisão bibliográfica mostrando que antes de 46 tentava-se, de alguma forma, ter uma certa alimentação com líquidos claros antes dos procedimentos anestésicos. A questão de sólidos e líquidos não tinha assim, um protocolo, uma uniformidade. E aí houve, depois daquela publicação de Mendelssohn, uma questão do nada bioral na noite anterior da cirurgia, até para líquidos, e isso perdurou aí até no início da década de 80 do século passado. Então, na década de 80, começou a ter vários questionamentos sobre esse tempo do jejum, uma vez que já foi estudado a respeito de como que era realizado o esvaziamento gástrico, o que mais influenciava para o esvaziamento gástrico. Sutherland publica, em 86, esse trabalho mostrando dos efeitos do jejum pré-operatório, aumentando a morbidade, e que o volume residual gástrico, tanto naquele paciente que ficou com jejum prolongado, quanto aquele que teve abreviação do jejum com líquidos sem resíduo, o volume residual era similar. E nessa revisão de Maltby, ele demonstra que vários locais do mundo, no Canadá, no Reino Unido, na Índia, demonstrando que o volume residual gástrico ele era similar em relação àqueles pacientes que ficavam muito tempo sem jejum. Maltby ele era um anestesista canadense, e ele fez essa revisão, essa publicação em 2006. E aqui nós temos nesse RGV, que é o volume residual gástrico, na coluna em azul, mostrando aqui nos pacientes que utilizaram algum tipo de bebida, sem resíduo,
2 horas a 3 horas antes da cirurgia, o volume residual gástrico variou de 18 até 38 ml. E naqueles pacientes nada via oral na noite anterior, sua coluninha destacada em vermelho, o volume residual gástrico, que é o RGV, variou aqui de 19 até 35, ou seja, não houve diferença estatística nisso. Então, eles concluíram que o volume residual gástrico é similar com o jejum prolongado e aqueles que tiveram abreviação com líquidos sem resíduo. E aí, no final da década de 80, né, vários países como o Canadá, o Reino Unido, na Noruega, Suécia, Dinamarca, começam a adotar políticas mais liberais, né, a respeito do jejum pré-operatório, e melhorando, né, o conforto dos seus pacientes. E em 1999, a Sociedade Americana de Anestesia publica seu guideline de recomendações de jejum pré-operatório, colocando, né, jejum de 2 horas para líquidos sem resíduos e de 6 horas para uma dieta leve. Entretanto, até hoje, nós temos vários locais no país e também no mundo, pacientes ainda em jejum prolongado para procedimentos eletivos, né? Esse estudo publicado por Aguilar Nascimento e colaboradores em 2014 demonstrou que mais de 80% dos pacientes em vários centros, né, em mais de 15, 16 hospitais do nosso país, ficam em jejum prolongado aguardando o procedimento cirúrgico, né? Então, ainda hoje nós temos essa cultura, né, do jejum prolongado para os procedimentos cirúrgicos. Esse trabalho, né, publicado esse ano, um acerto, né, avaliando o tempo de jejum em obstetrícia, foi analisado quase 300 casos. Esse trabalho foi publicado por nós, né? E ele foi premiado em primeiro lugar, mostrando, né, o tempo de jejum médio aqui das gestantes para a parte normal e cesariana. Salvo engano, esse foi o único dado a respeito do tempo de jejum na nossa literatura nacional, né? Salvo engano, não encontrei outros dados similares a esse. Então, aqui nós vimos, né, que os pacientes de parto cesariano, nós tivemos aqui uma de 159 casos, a média de jejum de sólidos, de 12,5 horas, né? E líquidos, uma média de 9 horas. Para parto normal, líquidos está até dentro do preconizado, com uma média de 2,7 horas. Para sólidos, acima de 8 horas de jejum, né? Então, a gente também, né, na minha área aqui, demonstrando que temos o tempo de jejum, né, aumentado. Esse trabalho foi coletado dados aqui da maternidade no Hospital Santa Helena, né, que é uma grande maternidade aqui do estado. E o engraçado é que foi um obstetra em 46 que modificou bastante coisas a respeito com a sua publicação do jejum, né? Dados de jejum e obstetrícia a gente encontra muito pouco na literatura médica. Bom, então por que evitar o jejum prolongado de cirurgia? Para responder essa pergunta, nós teremos que passar por alguns passos, né, por alguns marcos da fisiopatologia e fisiologia, né, da resposta metabólica, do esvaziamento gástrico e por que evitar o jejum prolongado nós melhoramos a recuperação cirúrgica do paciente. Bom, deixa eu mudar aqui para o lado de cá para não atrapalhar muito. Bom, a resposta metabólica ao jejum, né, sua avaliação aqui o que acontece quando ficamos em jejum prolongado, é
o aumento da resistência à insulina. Então, a insulina, ela tem uma dificuldade muito grande de agir, né? Quando nós estamos em jejum prolongado, nós consumimos a nossa reserva de glicogênio hepático e muscular, né? Então tem uma degradação, tem uma redução importante. E a insulina, ela precisa, ela fica com uma resistência de ação devido ao aumento do glucagon, do hormônio adrenocorticotrófico, do cortisol, para que nós utilizemos, né, vias alternativas para a produção de glicose, né? Então, nós temos aqui a degradação proteica, utilizando principalmente a alanina para a gliconeogênese e também na degradação de lipídios, né, o glicerol para a gliconeogênese. E também o metabolismo anaeróbio, né, através do piruvato do lactato, pelo ciclo de Cori, nós também temos a produção de glicose, como através dessas vias alternativas. Mas qual o grande problema disso, né? Essas vias alternativas, elas têm um grande gasto metabólico, né? E os produtos dessas degradações são mais dispendiosos para o nosso organismo. Então, vamos entender aqui o que acontece. Tirar esse xizinho daqui. Quando nós alimentamos, nós temos uma alta taxa de glicose, as células alfa-pancreáticas ficam inibidas, há estímulos das células beta-pancreáticas, aumenta a insulina, nós temos o consumo da glicose pelas células, né? E o excesso ali de glicose vai para a reserva, né, e armazenado na forma de glicogênio. Agora, quando nós não estamos alimentados, temos uma baixa da glicose, nós temos o inverso, a inibição das células beta-pancreáticas, o estímulo das células alfa-pancreáticas com secreção de glucagon, e aí o fígado, né, lá no fígado vai ter o consumo da nossa reserva de glicogênio liberando glicose. Só que isso daqui é consumido de forma rápida. E aí o nosso corpo lança mão, né, do que é produzido do metabolismo anaeróbio, através do lactato, o ciclo de Cori, fazendo a gliconeogênese, né, lá no fígado, produzindo glicose, e também degradação proteica, utilizando o aminoácido alanina, pelo ciclo da alanina, fazendo a produção de glicose, né, pelo ciclo da alanina. Só que nós estamos com uma inibição das células beta-pancreáticas. E aí agora nós estamos com um ambiente hiperglicêmico e os tecidos não conseguem utilizar essa glicose de forma adequada. Isso é o que acontece no jejum prolongado. Aí o paciente já está nessa situação, nós vamos lá e provocamos um trauma cirúrgico. Mesmo que controlado, aumenta ainda mais a demanda metabólica para esse organismo, né? Então, esse organismo ele fica altamente inflamado, simulando um ambiente diabetogênico, ou seja, dificultando a cicatrização, piorando a resposta imunológica, né? Piorando o funcionamento orgânico do corpo. Então, o jejum prolongado, somado ao trauma cirúrgico, nós temos um cenário muito desfavorável para a recuperação do nosso paciente. Então, isso é mostrado, né, muito bem mostrado através do livro Acerto e vários trabalhos, que a resistência à insulina ela é muito deletéria para a recuperação cirúrgica. Ela piora a resposta imunológica, ela piora a qualidade da cicatrização e também piora a função cardiovascular. E o esvaziamento gástrico? Se nós vamos abreviar o jejum, não vamos aumentar o risco de broncoaspiração? O esvaziamento gástrico está relacionado com a teor de lipídios e a qualidade desse quimo que chega ao duodeno.
Então, aquele quimo rico em lipídios, né? Quando ele chega ao duodeno, através do hormônio, né, da colecistoquinase, da CCK, há uma inibição do esvaziamento gástrico, um retardamento. Agora, líquidos clarificados, de fácil digestão, com 2 horas é esvaziado do estômago. Então, não tem um retardamento do esvaziamento gástrico. Então, é isso que é demonstrado através da fisiologia do esvaziamento gástrico. Então, o jejum prolongado, ele mantém também um volume residual gástrico, tá? E com conteúdo ainda mais ácido. Então, aquele paciente que broncoaspirar, está lá 8, 12, 16 horas em jejum, vai ter um conteúdo muito mais ácido do que aquele que teve a abreviação. Então, o dano pulmonar vai ser muito mais severo. E já foi demonstrado por vários autores, né? Inclusive aqui por Awad colaboradores, né? Que líquidos sem resíduos e aqueles líquidos também enriquecidos com carboidratos, né? A maltodestrina é muito utilizada nesses líquidos, o estômago consegue esvaziar com 2 horas. E em relação aos resultados clínicos, né? Casca e colaboradores demonstram que há uma melhora significativa, né, nos resultados clínicos, reduzindo o tempo de internação, redução de ílio pós-operatório, ou seja, o intestino volta a funcionar de forma mais precoce, diminuindo o desconforto, a distensão abdominal, reduz a ansiedade, sintomas de fome, sede. O paciente muitas vezes nunca entrou no centro cirúrgico, não tem o centro cirúrgico gera muita ansiedade, a cirurgia, né, muito medo. Então, você melhora essa questão para o seu paciente, melhorando o conforto para ele, e também já foi demonstrado que reduz a infecção pós-operatória. Esse trabalho publicado por Aguilar Nascimento e colaboradores, né, em 2007, demonstra aqui, ó, a redução de vários sintomas, como náusea, vômito, distensão abdominal. A primeira coluna, né, que é o grupo controle, teve muito mais sintomas de náusea e vômito em relação ao grupo que teve abreviação de jejum. Ó, eliminação de flatos do grupo controle, 69,2% teve eliminação de flatos no pós-operatório. Já no grupo de abreviação, 82,1%, né? Então, houve mais pacientes com trânsito intestinal voltando a funcionar de forma mais precoce. E também eles demonstraram, olha aqui, ó, o tempo de internação no pós-operatório reduziu em 24 horas. Então, a logística, né, hospitalar, né, o giro de leito, custo, a segurança para o paciente, mais eficaz. Gibran Feguri, né, essa tese aqui, publicada por ele na Revista Brasileira de Cirurgia Cardiovascular 2012, essa aqui é uma tese daqui da pós-graduação, né, demonstrou, né, nos pacientes submetidos à revascularização do miocárdio, que tiveram abreviação com bebida enriquecida com carboidrato, uma redução da resistência à insulina, e isso refletiu, né, em vários aspectos, e refletiu aqui, ó, no tempo de alta, né, da UTI. Então, nessas duas primeiras colunas, a primeira, a coluna em azul, comparado com essa primeira coluna verde, demonstra aqui, ó, a redução de 1 dia do tempo de permanência em UTI nos pacientes que tiveram abreviação do jejum. E aqui, nessas outras duas colunas, a coluna em azul, comparada com a verde, teve uma redução de 2 dias no tempo de internação hospitalar pós-operatório desses pacientes. Então, a abreviação do jejum reduz o tempo de internação hospitalar. Essa outra tese, né, de Bicudo Salomão, também aqui da pós-graduação de Ciência e Saúde da UFMT, publicada no Arquivo Brasileiro de Cirurgia Digestiva, demonstrou a redução, né, de 81,3%
do risco de infecção de sítio cirúrgico nos pacientes submetidos à cirurgia coloretal, quando o tempo de jejum era menor que 4 horas. Então, a abreviação do tempo de jejum reduz o tempo, né, reduz o risco de infecção cirúrgica. Na minha especialidade, né, na obstetrícia, esse trabalho publicado na revista de anestesia em 2019 foi um trabalho realizado em Brasília, né, um estudo nacional. Ele foi um trabalho que comparou, né, o volume residual gástrico em gestantes em trabalho de parto, né, gestantes sem comorbidades, e eles compararam 3 bebidas. Eles compararam, né, a maltodestrina, bebida com café com leite, né, e o suco de laranja sem polpa, né? E, surpreendentemente, através desse gráfico, as 3 bebidas, no final de 2 horas, teve um volume residual gástrico similar. Ou seja, as 3 bebidas esvaziaram de forma significativa, não tendo um volume residual gástrico aumentado em gestantes, mesmo o café com leite não sendo, né, não é uma bebida clarificada, né? Bom, então respondendo, deixa eu mudar aqui para não atrapalhar muito. Então, respondendo, né, a pergunta inicial, por que evitar o jejum prolongado em cirurgia? Nós temos que, evitando o jejum prolongado, nós reduzimos a resposta metabólica ao trauma, reduzimos a resistência à insulina, então nós não deixamos aquele corpo num ambiente diabetogênico. O volume residual gástrico é similar em relação ao paciente que está em jejum prolongado e aquele que fez a abreviação do jejum. O pH gástrico, né, a gente evita que seja um pH gástrico muito alto. Nós melhoramos o conforto para o paciente no pós-operatório, reduzimos sintomas de ansiedade, náusea, vômito, medo, né? E reduzimos o tempo de internação, bem como reduzimos o risco de infecção. Então, qual é a recomendação atual para a prática do jejum pré-operatório? Essa outra dissertação de mestrado, né, também aqui do programa de pós-graduação da UFMT, avaliou várias sociedades, né? Essa revisão avaliou várias sociedades em consenso para líquidos clarificados, todas elas colocam 2 horas, né? E também em relação ao leite materno, refeições leves, né? 4 a 6 horas, carnes e alimentos gordurosos de 8 horas. Então, hoje nós temos um consenso a respeito do tempo de jejum pré-operatório, diferentemente lá dos tempos de Lister, Mendelssohn, né, em relação ao século passado. Esse trabalho aqui foi publicado nesta revista, né, Manejo e Riscos Clínicos e Terapêuticos, em 2014. O grupo europeu, né, que estuda a questão de recuperação pré e pós-operatória, né, a ERA Society, deixa eu só mudar aqui para não atrapalhar um pouquinho, ela também coloca, né, que a abreviação do jejum com bebidas enriquecidas com carboidrato tem uma redução da resistência à insulina, melhorando a qualidade da recuperação do paciente no pós-operatório. Agora vamos para cá um pouquinho. A Sociedade Americana de Anestesia, né, já fez várias atualizações, né? Essa aqui é uma atualização já de 2017, né, publicada na revista Anesthesiology, ratificando, né, a questão do tempo de jejum, que eles já fizeram essas recomendações lá desde 99,
né? Em 2011 teve uma outra, né, atualização mantendo as mesmas recomendações. Essa daqui é publicada em 2017, né? Líquidos claros, né? A tradução são líquidos clarificados, né? Líquidos sem resíduos. Então eles colocam, né, que o cafezinho, né, o cafezinho preto, ele também pode ser tomado ali até 2 horas antes, né, do procedimento cirúrgico, tá? E diferentemente do grupo Eras, né, aqui eles colocam mais em relação aos líquidos clarificados. Eles falam até das bebidas enriquecidas com carboidratos, mas eles dão mais uma liberdade para os líquidos clarificados, né, as bebidas esportivas, né, sport drinks, né, em relação ao grupo Eras, que coloca bastante imponência ao uso de bebidas enriquecidas com carboidratos. Dentro do guideline, né, da Sociedade Americana de Anestesia, né, se essa força-tarefa aqui em 2016 fala a respeito da obstetrícia, né, fala da minha área. E eles já colocam nas suas recomendações a questão do uso de líquidos claros para as pacientes que estão internadas em trabalho de parto, que não são de alto risco, também não tem um risco aumentado para identificação do vazamento gástrico, né, aquelas pacientes que não têm nenhuma comorbidade, como obesidade mórbida, diabética, alguma alteração do trânsito digestivo, né, o uso de bebidas clarificadas, e aquelas pacientes que estão aguardando ali cesariana, né, também elas podem fazer uma refeição leve, né, até 6 horas antes, 6 a 8 horas, dependendo da intensidade de gordura desse alimento, né. Então, eles já colocam nas suas recomendações a abreviação do jejum em gestantes. E aqui no Brasil, né, a Sociedade Brasileira de Anestesiologia, no seu último guideline, em 2019, reforça ainda mais a abreviação do jejum, né, com segurança para o paciente, não tem aumento do risco de broncoaspiração, a abreviação do jejum, né, com líquidos sem resíduos ou com adição de maltodextrina e ou fonte nitrogenada, né, com proteína, a glutamina, ela é segura, ela promove a elevação do pH gástrico, né, reduz ali o volume residual gástrico, não aumenta o risco de broncoaspiração pulmonar e os desfechos para o paciente no pós-operatório são melhores, né? Nós temos benefício para o paciente. Nessa publicação, né, essa tabela foi retirada, né, desse livro da Sociedade Brasileira de Anestesiologia, eles colocam um resumo das suas recomendações. Deixa eu colocar essa telinha para cá. Né? Nesse resumo, eles já colocam, né, cirurgias eletivas, 2 horas líquidos sem resíduos, com ou sem adição de carboidratos, para o uso da glutamina, né, da proteína, né, ou proteína do soro do leite, aí esse tempo de jejum é de 3 horas, né, só é isso que muda em relação aos carboidratos, tem a adição de 1 hora só em relação ao esvaziamento gástrico. Leite materno de 4 horas, né, leite de fórmula 6 horas e refeições leves também 6 horas, né, e leite não humanos ou sólidos de 6 a 8 horas. Aqui tem um erro de digitação, né, são sólicos, né, nessa tabela está lá do livro, eu trouxe de lá, que é sólidos, mas nada que comprometa o entendimento aqui. Né? Então, isso aqui foi publicado por Veloso e colaboradores, né, mostrando que essas novas soluções orais, elas são seguras, né, e são benéficas ao paciente no pós-operatório. O acerto, né, as suas novas diretrizes, né, publicado aqui em 2017 na revista do Colégio Brasileiro de Cirurgiões, também coloca, né, a abreviação do jejum com o uso da maltodextrina 2 horas antes dos procedimentos cirúrgicos, né, que são
seguros, né, e são benéficos para o paciente, um grau de recomendação forte, né, e uma força de evidência alta. E também o uso da glutamina ou proteína do soro de leite, eles podem ser ingeridas até 3 horas antes do procedimento cirúrgico, né, com um grau de evidência moderado. Mas nem tudo são flores, né? Não dá para sair abreviando o jejum de todo mundo de qualquer forma. É consenso de todas as sociedades anestésicas e grupos que estudam a segurança e recuperação e aceleração da recuperação do paciente pós-operatório, que em algumas situações abreviar o jejum pode ser perigoso, né? Então, em algumas situações é importante evitar a abreviação do jejum, ou por falta de evidências, né, ou por retardamento mesmo do esvaziamento gástrico já evidente. Então, pacientes com doença do refluxo gastroesofágico importante, com gastroparesia, obstrução intestinal, estenose pilórica, né, pacientes que foram submetidos a algum tipo de anastomose, né, intestinal, com estenose gástrica da boca anastomótica, deve-se evitar, né, a abreviação do jejum. Então, por fim, né, nós temos que a abreviação do jejum não aumenta o risco de broncoaspiração, né? Então, os pacientes não tiveram eventos, né, de broncoaspiração que fizeram utilização, né, de bebidas clarificadas, né, são bebidas sem resíduos ou enriquecidas com carboidratos ou com proteína ou ambos, obedecendo aquele tempo de jejum de 2 a 3 horas. Os líquidos clarificados com ou sem carboidratos eles podem ser usados 2 horas antes da cirurgia e são seguros. Evitar o jejum prolongado acelera a recuperação do paciente no pós-operatório, né? Então nós temos uma recuperação mais acelerada para o paciente e um consenso aí por várias sociedades médicas que a abreviação do jejum, além de seguro, tem um alto nível de evidência, um forte grau de recomendação, né, por inúmeras e grandes sociedades médicas. Essas foram as referências bibliográficas utilizadas para essa aula. E eu quero agradecer, né, a atenção de todos vocês. Muito obrigado, né, pela presença de vocês, né, e me coloco à disposição a qualquer questionamento. Obrigado.